Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Agora eu vou passar para vocês 12 etapas de um orçamento. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe a sequência, como fazer esse orçamento. Então a gente vai ver aqui, ó, um passo a passo que vai te fazer, vai te dar uma tranquilidade até para você se organizar, tá? Sem deixar um passo para trás, que pode fazer muita falta no seu orçamento. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dizer assim que nós precisamos fazer o planejamento, ou seja, né, depois de ter um projeto, tá? Esse projeto que a gente diz, um projeto completo, projeto arquitetônico, projeto estrutural, elétrico, hidráulico, quando tiver todos os projetos, na verdade, você já pode começar a planejar, ou seja, a colher, né, tudo aquilo que tem nos projetos. Então, ver sistema construtivo, né? Você vai ver quais são os tipos de materiais que tem ali nos projetos, né? E aí você começa a identificar, por exemplo, né, qual é o tipo de serviço que você vai utilizar para essa obra. Por exemplo, vamos dizer que dentro daquele projeto você verifica que tem estrutura metálica. Então você já vai especificar serviços, mão de obra, contratando, né, para esse tipo de serviço que é de estrutura metálica. Especificar também os materiais. Então, diante dos projetos, você faz o levantamento dos quantitativos, né? Então, você tem quais são os materiais, né? E também quais são a quantidade de cada material. Por exemplo, vai fazer um revestimento cerâmico, né? Um piso, por exemplo, e aí você vai ver já também a metragem quadrada desses materiais. Consequentemente, já vai também ter o serviço que você vai utilizar, ok? Então vamos lá. Diante disso tudo, a gente vai ter também que fazer a programação, né? Então você levantou todas as suas necessidades de materiais e mão de obra, tem os quantitativos e agora você vai fazer a programação das atividades. Ou seja, você vai colocar isso num cronograma físico. O início, o fim de cada tarefa, né? E, consequentemente, quanto tempo, a duração de cada atividade, né? Então, você vai começar por onde? Pelo acabamento? Não, você vai começar ali no estudo do solo, fundações, e aí você vai fazendo aquele gráfico de barras, onde você vai ter a consciência de que, no seu orçamento, qual é o momento de cada tarefa, ok? Então, aí é a programação dessas atividades. Depois disso, o que você vai poder fazer? Então você já tem os tipos de materiais, já levantou os quantitativos, você vai começar a coletar os preços, tá? Então o que nós vamos fazer? Ligar no mercado, procurar saber quais são os preços realmente do seu local. Muitas vezes tem gente que usa tabelas aí, né? Tabelas que às vezes são genéricas, né? No Brasil inteiro. E muitas vezes na sua região, por exemplo, você pode ter um porto de areia mais próximo, que de repente você consegue um preço melhor, né? Ou de repente você pode ter alguns materiais que estão muito distantes. Então o frete é muito importante na hora do orçamento e aí por isso você precisa coletar os preços para ter exatidão na hora que você estiver fazendo o seu orçamento detalhado, como a gente já falou nos vídeos anteriores, ok? Beleza, fez a coleta dos preços, você precisa fazer a composição desses custos, tá? O que é a composição? A composição nada mais é do que, por exemplo, você vai fazer um concreto armado. Então o que tem ali? Tem pedra, tem areia, tem cimento, às vezes tem um aditivo, tem a ferragem, né? Tem a forma. Agora, para fazer tudo isso, tem a mão de obra, né, do armador, tem o carpinteiro que vai fazer a forma, tá? E tem o momento do lançamento desse concreto. Então tudo isso, né, individualmente somado, né, esse conjunto ele forma uma composição do custo do metro cúbico do concreto armado, ok? Então você vai ter essa composição, eu falei do concreto armado, mas aí você vai fazer da alvenaria, já com, por exemplo, com revestimento de argamassa, né? O piso já, contrapiso, piso e acabamento do piso, e assim por diante você vai ter a composição de todos os custos, que a gente chama nesse caso custos diretos da obra. São custos que você está tendo ali para realmente a execução diretamente da obra. Agora, por que eu falo isso? Porque também a gente tem que considerar nos nossos orçamentos os custos indiretos, tá? Que são aqueles custos, por exemplo, do almoxarifado,
São custos, por exemplo, do vigia noturno, né? Ele não está diretamente à obra, mas é um apoio à obra. Um motorista, por exemplo, que leva e traz materiais, tá? Ele é um custo indireto. Então, tem gente que faz orçamento e esquece desses custos porque não está diretamente na obra, e aí o que acontece? Faz um orçamento faltando o custo. Depois vai ter prejuízo. Você imagina um lucro, quando você vê, você vai ter esses custos, diminui o seu lucro, ok? E aí a gente chega também no BDI, que é aqueles custos que você tem que considerar na obra, porque é o teu lucro, os benefícios, né, que é o bônus, que é o que você pretende ganhar com aquela obra, e as despesas indiretas. Despesas indiretas é tudo aquilo que você tem de custos, por exemplo, um escritório central, independente se você tem obra ou não, aquele custo você tem de qualquer forma, tá? Por exemplo, o seu celular, o aluguel do seu escritório, uma recepcionista, são despesas indiretas, que é diferente de custos indiretos que eu já falei, ok? Aí sim, você então tem todos os custos, você já tem um cronograma físico, tá? Que são aquelas etapas, como eu falei. Agora você tem condição de ter os valores dessas etapas, tá? Das suas atividades, e você faz o seu cronograma financeiro. Então você vai ter lá mês a mês quanto que vai, né, ter de custo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante, acumulando, você vai ter o custo total da obra, que é o custo desse orçamento completo. Entendeu? Então agora a gente tem mais duas etapas, que é a etapa que é o controle, né, desses cronogramas. Ou seja, nesse momento, tá? Você já deixou de fazer todo o planejamento e você já está executando a obra. Então o controle é você ir na obra, analisar naquele momento, tirar uma fotografia, né, fazer uma medição daquele momento. Vamos dizer que eu estou concretando uma laje. Então naquele momento eu vejo lá no meu cronograma, tá no dia certo, estou fazendo aqui, tá nesse momento da laje. Se tiver, beleza. Se não tiver, estou atrasado, o que eu tenho que fazer para adiantar? Ou se eu tiver adiantado, né, de ver, né, se aquilo vai me comprometer ou não, tá? O ideal é que a gente ande dentro daquilo que a gente planejou no início. E aí, da mesma forma que você tem o físico, você tem também o controle do seu cronograma financeiro. Será que eu estou gastando agora, nesse momento, aquilo que eu pretendia? De acordo com o meu planejamento financeiro? Então, se eu tenho gerado os custos e, né, apropriando, né, colocando tudo dentro de uma planilha, eu vou saber se está batendo com aquilo que eu planejei. Gastei a mais? Por que eu gastei a mais? Então, o que eu tenho que fazer agora para frente para que no final da obra eu mantenha aquele custo esperado, né? Tem que economizar em alguma coisa? E assim a gente vai tendo, na verdade, a gestão da obra, que é a gestão do tempo, do custo, mantendo sempre a qualidade, tá? Porque, é claro, você não vai diminuir seus custos futuros baixando a qualidade da sua obra. Então, preste atenção nisso. E aí, nesse momento que você, às vezes, não está exatamente igual ao teu cronograma de planejamento, você vai fazer alguns ajustes para que você mantenha esse prazo e esse custo. E esses ajustes a gente chama de reprogramação. A gente faz, né, dentro daquela programação, alguns ajustes para que realmente você não se perca e atinja o seu objetivo final. Gostou? O que você achou dessas 12 etapas? Comente aqui, faça o seu joinha e até um próximo vídeo.